Olá, meus amigos. Eu quero agradecer vocês que se inscreveram no meu canal. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado mesmo. Continuando, nós vamos falar hoje sobre a floresta amazônica. Nós vamos falar sobre a ciência de Deus. Nós vamos falar que a floresta amazônica, ela se espalha por 9 estados brasileiros. Ela faz divisa com 8 países vizinhos. Ela tem 5 milhões de quilômetros quadrados. Ela tem mais de 6 mil espécies de árvores. Mas o nosso objetivo aqui, para falar da maior floresta do planeta, para falar que ela é a única floresta mais úmida que existe no planeta, nós vamos explicar como que ocorre tal fato. O que Deus fez para que a floresta amazônica, se ela fosse um país, ela seria o 7º maior do mundo, com seus 5 milhões de quilômetros quadrados. Meus queridos, a floresta amazônica, ela existe por causa de uma coisa super interessante. A tempestade de areia que ocorre lá no deserto africano tem tudo a ver com a nossa floresta amazônica. A tempestade de areia que é formada no deserto africano, lá tem uma parte que tem um grande depósito de sal no deserto africano. Depósito de sal esse que há milhões de anos era um mar. Hoje é um depósito de sal que já tem milhares de anos e que aquele povo pega aquelas barras de sal e vende e tem um comércio. Mas quando a tempestade de areia forma no deserto, que é uma coisa muito grande, muito monstruosa, e ela passa nessa parte onde tem um grande depósito de sal na África. Deus faz que os ventos traz uma poeira que atravessa todo o Atlântico e cai sobre a floresta amazônica inteira. Esta poeira que os ventos traz, que cai sobre a floresta amazônica, é o nutriente que milhões de aves precisam para se fortalecer. Aquelas árvores agora, quando cai aquele nutriente, ela começa a bombear milhões de litros de água do subsolo, que é um subsolo muito rico em água, que não tem nenhuma outra floresta no mundo que tenha tantos rios. Tem uma rede de rios na floresta amazônica. Não é só o Amazonas e o Rio Negro, é uma rede. Então aquelas árvores começam a bombear aquela água. E a água passa pelo tronco das árvores e vai até a copa. Na copa das árvores, agora aquela água é jogada para a atmosfera. 2 coisas super interessantes acontecem. Primeiro, aquela água que vai para a atmosfera, que as próprias árvores puxou, sobe, se condensa e volta em chuva para a própria floresta amazônica. Mas não é só isso que acontece. Existe uma coisa muito mais interessante, que é essa água que as árvores puxam, que sobe para a atmosfera e volta em chuva. 50% dessa água forma um mistério chamado rio voador. Rio voador? É, rio voador. Aquela água que as árvores mandam para a atmosfera, parte, acabei de falar, volta em chuva. Mas 50% dessa água, ela passa para um estado gasoso. Porque a água, todos nós sabemos que tem 3 estados. Estado sólido, gelo, estado líquido. Agora eu estou falando do estado, a água que a árvore puxou, passou pelos seus troncos, jogou na atmosfera, e ele vira um estado gasoso,
gasoso que os cientistas chamam de rio voador. O interessante desse rio voador é que todos os rios descem. O rio voador, que é formado por essa água, que é essa quantidade de umidade, que a floresta amazônica é a floresta mais úmida do mundo. Esse rio voador agora, ele começa a subir para a América. Quilômetros e quilômetros de extensão. Parece um nevoeiro branco. Mas não é um nevoeiro, é um rio. E esse rio voador vai subindo para a América e ele bate num paredão chamado Andes. O Andes tem 17 quilômetros de comprimento e 16 quilômetros de altura. Quando esse rio voador bate nesse paredão do Andes e começa a descer em formato de chuva, durante 6 meses no Andes, ali existe uma grande geleira nesse paredão. Quando esse rio voador bate nos Andes e se transforma em chuva e desce para o gelo, derrete aquele gelo. E aquele gelo e toda aquela chuva volta para a bacia do Amazonas, volta para o rio Amazonas. Mas para que volta? Aí que está. Amados queridos, o que produz o oxigênio do planeta é um organismo vivo da grossura de um cabelo humano chamado diatomáceas. As diatomáceas é que produz o oxigênio do planeta. E essas diatomáceas, o nutriente delas é o gelo derretido. Então, os Andes durante 6 meses tem muito gelo. Então esse rio voador bate nos Andes, transforma em chuva, derrete o gelo e volta para onde? Para o rio Amazonas. Para quê? Esse gelo derretido é o nutriente das diatomáceas. As diatomáceas produzem o oxigênio que o planeta respira. Mas eu já vi falar que a floresta amazônica é o pulmão do mundo? Não. Não. O pulmão do mundo é os oceanos. É nos oceanos que existe mais de 85% das diatomáceas. Lá na Noruega, quando você vê grandes geleiras derretendo, quando você vê o gelo derretendo, aquele gelo derretendo é o alimento das diatomáceas que vivem nos oceanos. Nós temos trilhões de diatomáceas na bacia do rio Amazonas, que vive do nutriente desse gelo derretido dos Andes. Mas nos oceanos existem trilhões e trilhões de diatomáceas, um organismo vivo que produz o oxigênio do planeta. E tem que produzir na quantidade certa. É a ciência de Deus. É a ciência de Deus. Então, os oceanos vivem o organismo vivo que produz o oxigênio do planeta. E esse organismo vivo, que chama de diatomáceas, vive um nutriente que vem do gelo derretido. Todos nós sabemos que o nosso planeta ele tem uma inclinação de 23 graus e meio. Para que essa inclinação? Quando a Terra dá a volta em torno do Sol durante 6 meses, aquele lado que está do lado do Sol é verão, derrete o gelo. Esse gelo que é derretido é que é o nutriente das diatomáceas que moram nos oceanos e que nós precisamos, porque são elas que produzem o oxigênio de todo o planeta. Ou seja, a Amazônia não é o pulmão do mundo. Os oceanos é o pulmão do mundo, porque os oceanos que têm derretimento de gelo, que moram as diatomáceas. Ou seja, tudo que acontece é a ciência de Deus. A floresta amazônica são 5 milhões de quilômetros quadrados. Se ela fosse um país, seria o 7º do mundo. É a maior floresta do mundo? É. Mas não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo é os oceanos.
e que gera o oxigênio são as diatomáceas. Mas esse processo que as árvores da Amazônia puxam a água do subsolo, leva para as copas, solta essa água na atmosfera. Acontece duas coisas super interessantes que eu já falei nesse vídeo. 50% volta em chuva para a floresta. Os outros 50% durante 6 meses do ano formam um rio voador que bate nos Andes, vira chuva, derrete o gelo e volta para a bacia do Amazonas. A floresta amazônica, se não fosse esse ciclo, se não fosse essa poeira que vem das tempestades de areia, ela não existiria. Ela existe porque ela tem uma grande umidade. Ela existe porque ela recebe essa poeira que é proveniente da tempestade de areia, que é o nutriente que a floresta precisa. Isso tudo acontece porque Deus assim o quis. É a ciência de Deus. Os homens apenas, os cientistas apenas descobriram que isso ocorre. Mas ocorre por causa da vontade de Deus, o Deus de Israel. Deus que criou tudo isso. Esse ciclo onde o rio voador sai da Amazônia, bate no Andes, desce, volta para o rio Amazonas de novo. É um ciclo. Tudo criado por Deus. Então, meus queridos, a floresta amazônica ela é a maior floresta do mundo. Qual que é o papel dela? Ela não é o pulmão do mundo no sentido de produzir oxigênio para o mundo todo. Não, isso aí ela não é, o papel dela não é isso. Mas como ela é a maior floresta do mundo, ela faz o seguinte, o gás carbônico que é lançado no planeta, quando nós respiramos, entendeu? Nós lançamos um gás carbônico no planeta. A floresta amazônica, devido a ser a maior, ela purifica esse gás e transforma esse gás em oxigênio. Ou seja, nós respiramos oxigênio e liberamos gás carbônico. A floresta amazônica, ela purifica esse gás carbônico. Se ela não purificasse, o país ia ficar insustentável e nós nem ia conseguir viver no planeta. Então a floresta amazônica e as demais florestas que existem no mundo ajudam a purificar o ar que nós respiramos. A